Saindo bem o áudio aí, dá um joinha só para eu saber. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar aqui. Algumas pessoas já online conosco. Então, vamos preparar todo o nosso material aí para a gente poder começar o trabalho aqui dessa live de hoje, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esta live, a primeira live aqui do nosso projeto Estude Direito Constitucional. Então, a nossa ideia de hoje aqui é justamente fazer algumas apresentações para vocês e também, logo na sequência, abordar hoje como que o direito constitucional é cobrado em provas e concursos públicos, como que hoje está sendo aí apresentado nas provas, como estudar o direito constitucional para provas de concursos públicos, tá? Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. O meu nome é Eriksen Almeirão, eu sou advogado, eu sou professor de preparatórios para concursos públicos há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos eu me dedico a preparar pessoas, seja para o mercado de trabalho, como para as carreiras públicas, que são acessíveis por meio de provas de concursos, tá? Eu trabalho em escolas profissionalizantes presenciais, já tem todo esse tempo. Eu já ajudei vários e vários candidatos a serem aprovados em concursos públicos e também sou responsável direto por recolocar diversas pessoas no mercado de trabalho. Então eu atuo nessas duas frentes, tá? Eu me considero um educador. Eu me considero um professor que está aí disposto a ajudar as pessoas a conquistarem espaço, seja na carreira pública, por meio do concurso, seja por meio de um emprego formal, certo? Então aqui nesse perfil nós temos a intenção de ajudar você a se preparar para concurso público, especificamente, mas não exclusivamente, em direito constitucional, tá? Então aqui nós vamos ter muita informação sobre direito constitucional, dicas, orientações, conteúdo, material de estudos e também vocês vão ter bastante orientação sobre a preparação para concursos públicos, tá? Como que vocês vão fazer essa preparação rumo aos concursos públicos, tá certo? Então hoje nós vamos fazer aí uma apresentação geral, vamos apresentar alguns detalhes para vocês e vamos aí dar início a esse projeto, a essa sequência de lives, tá bom, gente? Então essa é a apresentação inicial, tá? O projeto Estude Direito Constitucional, ele nasce por meio da paixão por essa matéria, né? Pela matéria de... É uma das matérias que eu mais gosto de estudar, tá? É a minha matéria do direito favorita, tá? Então eu vou me dedicar bastante para que você tenha acesso àquilo que de mais fino, aquilo que de melhor tem à disposição hoje dos concurseiros a nível de Brasil, a nível de preparação para concursos públicos, tá? Então, pessoal, aqui no perfil vocês vão ter diariamente materiais, vocês vão ter dicas aí nos stories, nós temos a nossa página no Facebook e muito em breve estaremos inaugurando também a nossa página lá no YouTube, né? O nosso canal no YouTube. Nós temos um canal no Telegram também, onde você vai poder ter acesso às mesmas dicas e com alguns conteúdos mais exclusivos ali, porque o Telegram realmente ele tem uma taxa de entrega muito melhor do que aqui o Instagram, tá? Então vocês vão ter um conteúdo focado para lá. Mas o grande diferencial, vamos dizer assim, desse projeto
vai ser qual? Vai ser justamente a nossa comunidade de direito constitucional que nós estamos formando, né? Eu, como atuo nessa área há bastante tempo, eu estou gravando um curso completo de direito constitucional do zero, feito de concurseiro para concurseiro, feito de professor que ama o direito constitucional para os alunos que queiram se preparar com qualidade, desde o básico até o mais avançado. Então nós estamos preparando, trabalhando incansavelmente, dia após dia, para preparar esse conteúdo para vocês, tá? Então essa é a comunidade, estude direito constitucional, o pessoal vai ter acesso. Mais para frente eu vou dar todas as informações aí sobre esse projeto que vai ser lançado muito em breve, tá, gente? Então, direito constitucional, eu não tenho dúvida que de legislação é a matéria mais importante para concursos públicos, é a matéria que mais cai em concursos públicos, quer seja de nível médio, de nível superior, quer seja específico de carreira jurídica ou não. Tá? O fato é que o direito constitucional, sim, ele despenca em prova, ele vem em praticamente todas as provas de concursos públicos. É verdade que junto com o constitucional, muitas vezes a gente encontra alguma coisa também de direito administrativo, mas não tenho dúvida que o constitucional está presente na grande maioria dos concursos públicos aí. Por uma única razão, a nossa Constituição Federal e a Constituição como um todo é a lei mais importante de uma nação, tá? E por ser a lei mais importante, é do direito constitucional e é da Constituição que todas as demais legislações vão nascer. Todas as demais advêm da formação constitucional de uma nação. Então é impossível que um concurso público que vá preparar servidores públicos não cobre essa matéria, tá? Então é extremamente importante que vocês tenham essa noção para poder se preparar com mais qualidade aí nos concursos públicos, tá? Então, pessoal, o direito constitucional, tá? A Constituição, ela vai servir de base, tá? Para todos os demais direitos. Então, esse é um conceito que vocês precisam ter bem definido na cabeça de vocês, tá? O direito constitucional, a Constituição Federal, basicamente, tá? Ela vai formar todo o regramento e todas as demais leis vão decorrer da nossa Constituição. Inclusive, a gente tem aquela famosa expressão, né, a inconstitucionalidade, que vem a ser um fenômeno que vai ocorrer quando alguma lei não estiver em conformidade com os termos da Constituição. Então isso é muito importante. É basicamente por essa razão que o direito constitucional se torna tão importante e tão importante estudar para a prova de concurso público, tá? Então aqui eu separei alguns tópicos para a gente conversar durante essa live, certo? E aí vamos aí tecer esse assunto de hoje, que é como estudar o direito constitucional para provas e concursos, tá? Então, por ser, gente, a Constituição a lei mais importante de uma nação, todas as demais vão decorrer dela, o direito constitucional cada vez mais é cobrado nas provas de concurso, tá? Então, o que nós temos? Vamos primeiro conceituar aí o direito constitucional, né? O direito constitucional ele vem a ser um ramo do direito público, tá? Que estuda todos os aspectos que vão orientar e formar os ditames de uma nação. Então, o direito constitucional, primeira coisa, isso é importante até para uma prova, ele é ramo do direito público, certo? E ele vai fazer parte do ramo do direito público justamente porque ele vai organizar toda uma nação, todos os aspectos organizacionais de uma nação. Então é extremamente importante você já ter esse conceito na tua cabeça, tá? O direito constitucional, mais especificamente a nossa Constituição Federal, ela recebe algumas alcunhas, né? Você que é da área jurídica ou que já estuda para concurso público há algum tempo, já deve saber que a Constituição Federal ela pode ser chamada também de Lei Fundamental, Carta Magna, né? Lei Maior, Lei Mãe, justamente porque é dela que todas as demais vão nascer, vão decorrer. Elas precisam, todas as demais,
estar de acordo com as normas previstas na Constituição Federal, tá? Então, gente, é importante o direito constitucional para concursos públicos já para dar a noção para o futuro servidor daquilo que ele pode e não pode fazer, tá? E também para fins de educação, né? Afinal de contas, a própria Constituição ela já consagra lá no seu artigo 1º que todo poder emana do povo, né? Que vai o exercer por meio de representantes eleitos direta ou indiretamente. Então, o poder máximo que é conferido a uma nação é conferido por meio das normas constitucionais, tá? Então, esse é um detalhe muito importante e essa é a fundamentação, essa é a razão pela qual aí o direito constitucional se torna tão importante para uma prova de concurso público, certo? Pessoal, outro detalhe aqui bem interessante, tá? A Constituição Federal, né, ela se torna tão importante para a nossa prova de concurso porque é ela que vai organizar então toda a estrutura de uma nação. Então, todos os nossos direitos e garantias fundamentais estão previstos lá na nossa Constituição. A organização política administrativa da nossa nação está dentro da Constituição, tá? As instituições públicas estão previstas lá na nossa Constituição Federal. Então, por isso, daí a importância de tudo isso no conteúdo do teu concurso. Por isso que a nossa Constituição acaba se tornando algo tão importante de se estudar no concurso público, tá? Professor, como que os concursos públicos, então, estão cobrando o direito constitucional, né? Então, a gente separou aqui de que forma, né, os concursos públicos vêm cobrando aí o direito constitucional. A Constituição Federal, gente, ela é separada nos concursos públicos por níveis, tá? E esses níveis eles vão aumentando conforme o grau de escolaridade que esse concurso vai sendo cobrado. Então, por exemplo, o direito constitucional hoje, ele aparece independentemente do nível do concurso, seja ele de nível médio, de nível superior, específico da área jurídica ou não. Então é basicamente isso que você precisa entender, tá? O direito constitucional hoje ele se consagra por aparecer em provas e concursos de qualquer natureza, tá? Justamente por ele trabalhar esse aspecto tão importante da nossa lei maior. E, inclusive, o direito constitucional ele vem sendo cobrado com certa profundidade, mesmo quando no edital aparece apenas noções de direito constitucional. Quando aparece noções de direito constitucional, não significa que a prova já vai ser fácil. Pelo contrário, é apenas um fator mais ligado à quantidade de matéria que vem sendo cobrada, né? Porque a gente tem diversos editais aí para se basear. E normalmente o programa de direito constitucional ele é muito extenso, tá? Ele é bem extenso. Porém, quando se cobra apenas noções de direito constitucional, esse programa tende a ficar um pouquinho menor, mas mesmo assim é uma matéria extremamente grande de estudar. Porque, olha só, a Constituição Federal ela é composta por 250 artigos, tá? Só que boa parte dos concursos públicos aí que mais avançados, eles acabam cobrando muita teoria, muita doutrina, muita decisão jurisprudencial, entendimento dos tribunais. Então, o direito constitucional, o estudo do direito constitucional, ele não se restringe apenas à leitura da Constituição Federal, e sim a leitura de artigos, a leitura de livros, de doutrinas complementares, tá? Muita parte teórica você só vai encontrar dentro de livros em cursos preparatórios que vão aprofundar o conteúdo teórico. Tá bom, gente? Então isso é extremamente importante vocês tomarem cuidado, tá? Outro ponto importante, as bancas, elas acabam não ficando retidas apenas a cobrar o texto da Constituição Federal, tá? Então, obviamente, conhecer o texto constitucional, memorizar o texto constitucional é importante, mas só isso não garante um bom desempenho na prova de direito constitucional.
você precisa, além do conhecimento, além da memorização de alguns artigos importantes, você precisa complementar isso com o estudo da doutrina, com o estudo da jurisprudência, tá? Conhecer então também os julgados do Supremo Tribunal Federal, é importante. O Supremo Tribunal Federal, gente, é aí o intérprete da Constituição Federal, né? É o guardião da Constituição Federal. Então, sempre que alguma norma constitucional necessitar de uma interpretação de algum tribunal, cabe ao STF, cabe ao Supremo Tribunal Federal realizar essa função. Certo? Então, extremamente importante a familiarização com o texto constitucional, com as regras do direito constitucional positivadas na nossa Constituição, bem como também complementar com o estudo da doutrina e da jurisprudência. Certo, pessoal? Bom, o que nós vamos ver agora, tá? Nós temos aqui algumas dicas que eu separei aqui no meu roteiro para que a gente possa ter um bom desempenho no estudo, na preparação para o direito constitucional, para provas e concursos públicos, tá? Bom, primeira coisa importante que você deve fazer quando for estudar o direito constitucional para concursos públicos, ler a Constituição, tá? Esse é o básico, é o requisito básico para que você comece a pensar em se sair bem nesta parte da tua prova, tá? Então, conhecer os artigos da Constituição, conhecer basicamente os direitos e garantias fundamentais, né? O famoso artigo 5º da nossa Constituição, que tanto cai em prova, tá? Então é extremamente importante essa familiarização com as normas da nossa Constituição Federal. Então começa a buscar, começa a fazer essa leitura das normas da nossa Constituição, porque os artigos são sempre cobrados. A literalidade do artigo, volta e meia, continua caindo em prova. Isso não significa que é apenas isso que cai, certo? Mas a literalidade das normas da nossa Constituição Federal, ainda assim, são muito cobradas em provas de concursos públicos, tá? Cada vez mais elas vão aprofundando. Principalmente, por exemplo, a gente pega a banca CESP, né, que tem a característica de cobrar muito mais do que apenas a literalidade da lei, mas nós temos bancas como a Fundação Carlos Chagas, né, a FGV, por exemplo. Nós temos algumas bancas locais ainda de cada estado, algumas fundações aí de cada estado, que acabam cobrando bastante a literalidade da nossa Constituição Federal, justamente porque, apesar de ter só 250 artigos, o artigo 5º, por exemplo, tem 78 incisos e 4 parágrafos dentro dele. Então é bastante coisa, né? E muitos artigos da Constituição também são bem extensos. Nós temos o artigo 37 da Constituição, que trabalha a administração pública. Ele também é um artigo que bem extenso, tem vários incisos dentro dele, vários parágrafos também dentro do artigo 37. Então é extremamente importante esse conhecimento, fazer essa leitura dos artigos da Constituição para realizar essa familiaridade, tá? Outro ponto extremamente importante para te complementar os teus estudos de direito constitucional é justamente trabalhar com livros de apoio, tá? Trabalhar com livros de apoio, com doutrinas, gente. Então, aí você pode escolher aí as doutrinas que você mais gosta. Eu acredito hoje que nós temos aí bons livros específicos para concursos públicos, né? Nós temos um bem famoso aí do professor Pedro Lenza, né? O Direito Constitucional Esquematizado, é um livro muito utilizado por concurseiros. Nós temos um que eu gosto bastante, que é do professor Paulo Lepori, que é da coleção Tribunais e Ministério Público, da editora Juspodium. Também é um livro muito interessante de direito constitucional, focado basicamente para essa carreira aí de tribunais, né? Analista e técnico de tribunais e MPU. Mas é um livro bem interessante de se ler também, tá? E nós vamos ter, obviamente, doutrinas mais avançadas aí para quem é da área do direito, vai conhecer o livro, né, do ministro do STF Gilmar Mendes. Nós temos outro livro de direito constitucional que está muito bom também de estudar para concursos públicos, da professora Flávia Bahia, tá? Nós vamos ter um do professor que eu mais admiro, assim, de direito constitucional, que é um professor que me inspira muito, que é o professor Flávio Martins. Inclusive eu tenho uma cópia do livro dele aqui,
tá? A minha edição, tá? Já tem edições mais atualizadas, mudou até a editora, mas eu sou apaixonado por esse livro aqui do professor Flávio Martins, inclusive é um professor que me inspira muito no modelo de dar aula também em sala de aula, tá? Então, é extremamente importante que você faça a leitura da Constituição e faça com o apoio da doutrina. Escolha o melhor livro. Eu acho assim, ó, eu indicaria para vocês, não tem nenhum vínculo com a editora Juspodium, mas eu, na minha opinião, ela tem hoje uma grande leque de opções de livros de preparação para concursos públicos lá, tá? Então a editora Juspodium é uma editora que eu recomendo para vocês e vocês podem adquirir materiais aí com valores bem interessantes, né? A Juspodium tem algo que eu acho muito legal, que são as casadinhas, né? Você pode pegar um livro, por exemplo, de direito constitucional e comprar outro. Então eu acho bem interessante, eu acho muito bacana a editora Juspodium para você adquirir os seus livros aí de preparação para concursos públicos, tá? Então, além da leitura da Constituição Federal, você faça a leitura complementar da doutrina. Então, com isso você vai fechando o esquema aí da preparação para concurso público, tá? Dentro da editora Juspodium, você também pode encontrar o Revisaço, tá? É um livro de uma coleção chamada Revisaço, que trabalha só questões. Então, esse de direito constitucional são 2.660 questões de direito constitucional, diversas bancas, de diversos níveis, comentadas item a item, tá? Então, é muito bacana, é muito interessante você resolver questões, né? A gente não precisa nem falar que fazer questões é fundamental para que tu conheças, né, o jeito, o estilo da banca e tenha uma preparação mais aí adequada para a tua prova de concurso público. Então, fazer a leitura da Constituição, pega, complementa com a doutrina que você mais gosta e fecha também com a resolução de questões. Certo, pessoal? Livros de apoio, então, leitura da Constituição. Outro tópico, né? É importante você tentar visualizar as leis e as normas da Constituição Federal na prática, tá? Eu, como professor, basicamente eu trabalho em 4 etapas para ensinar os meus alunos, tá? Nós vamos ter a leitura da lei seca, tá? Nós vamos ter a explicação dessa lei seca, nós vamos complementar com a doutrina, nós vamos pegar exemplos práticos, exemplos do dia a dia e encaixar naquela situação e vamos finalizar com a resolução de questões. Então são basicamente essas 4 etapas que eu, como professor, utilizo em sala de aula para privilegiar todos os modelos de aprendizagem. A gente tem os alunos que são mais visuais, os alunos que são mais auditivos, os alunos que são sinestésicos. Então a gente privilegia com essas 4 etapas todos os tipos de alunos, todas as formas de aprendizagem que esses alunos podem apresentar, tá? Então é importante você buscar exemplos, encaixar esses exemplos, essas situações, naquilo que a lei manda, no nosso caso, a nossa Constituição Federal. Então você pega situações de direito à vida, de direito à liberdade, de direito à igualdade e encaixa nessas situações. Nós temos aí que todos são iguais perante a lei, tá? Então, como que isso se encaixa na prática? Aí a gente pode aprofundar o estudo e trazer situações como a Lei Maria da Penha, tá? Todos são iguais perante a lei, todos devem ser tratados da mesma forma. Isso a gente aprende lá, que é a chamada igualdade formal. Mas essa não é a igualdade adotada no Brasil. No Brasil a gente adota a ideia de Aristóteles, né? Que nós devemos tratar todos de forma igual, os iguais de maneira igual, os desiguais de maneira desigual, na medida da sua desigualdade. Esse conceito nos traz a famosa igualdade material, que é em algum determinado momento desigualar aqueles que precisam ser desigualados, retirar do caldo comum aqueles que precisam ser retirados desse caldo comum. Então é por isso que nós temos a Lei Maria da Penha, que nós temos as ações afirmativas, que nós temos as cotas para concursos públicos. Então você pode pegar essas situações do nosso dia a dia e encaixar
nas normas da nossa Constituição Federal. Dessa forma você vai estar muito bem amparado, o teu estudo vai ficar muito bem complementado. Certo? Outra coisa que eu acho muito bacana, que eu trabalho bastante com os meus alunos, porque eu pego muitos alunos, gente, que não vêm do direito. Eu pego muitos alunos de nível médio, a maioria dos cursinhos que eu ministro aula são alunos que vão fazer de carreiras de ensino médio, que não tem nem nível superior ainda. Então, a maioria dos termos que nós encontramos na nossa Constituição vem do famoso juridiquês. Nós temos termos técnicos, nós temos termos sofisticados, nós temos palavras mais desconhecidas, não tão usuais no dia a dia, de uma pessoa que ainda não está numa formação específica. Então é extremamente importante, para que tu entendas corretamente, ter um dicionário jurídico, por exemplo. Tá? O meu caso, eu não tenho uma memória fotográfica tão privilegiada assim. Tá? Eu não sou muito da memorização. Eu preciso de muito mais tempo para memorizar alguma coisa. Porém, eu aprendo quando eu entendo. Quando eu entendo, eu aprendo muito bem. Então, se eu pegar uma palavra e vou buscar o significado, o conceito dessa palavra, tá? Eu posso ter a possibilidade de reter esse conhecimento por mais tempo. Então, experimenta fazer isso também. Principalmente você que está no nível médio, você que ainda não está na formação específica de direito, experimenta fazer isso. Experimenta pegar um dicionário jurídico, tá? Tem um bom dicionário jurídico ao teu lado para poder fazer as consultas corretamente das palavras que você não entende. Tudo bem? Outra coisa, tá? Dê uma olhada nos concursos antigos. Tranquilamente você precisa fazer aí um sobrevoo pelos concursos passados, tá? É extremamente importante você fazer um sobrevoo pelos concursos passados. Por quê? Primeiro você vai entender o estilo da prova. Você vai conhecer o estilo da banca, etc. Tá? Então é muito importante que você dê uma olhada, vê como que está sendo cobrado, o nível de profundidade que isso está sendo cobrado, para que você possa aí já poder ir se preparando. Tá bom? Revisa as provas antigas e tende com isso a ter uma maior possibilidade de uma melhora na tua performance, da tua preparação. Tá? Outra coisa legal, gente, outro tópico que eu separei aqui para nós, entenda a banca examinadora, né? Nós temos muitas bancas, inclusive eu vou gravar um vídeo mais para frente das principais bancas hoje examinadoras do nosso país e as características específicas de cada uma delas, tá? Mas você precisa entender a banca que você vai prestar o concurso. Então, por isso, antes disso até, é bacana você ter o foco na banca que vai fazer a tua preparação, né? Que vai fazer a examinação do teu concurso. Então, a CESP vai fazer de um jeito, a FCC tem um outro jeito diferente de cobrar, a FGV, né, que é responsável hoje pelo exame da OAB, ela tem um jeito totalmente diferente de cobrar. Você pega hoje a FGV e a FCC, são bancas que estão com questões bem longas, estão com enunciados longos e alternativas longas, né? Você pega a FCC, às vezes são 5 alternativas, às vezes são 4, a FGV são 4 alternativas, às vezes 5 também, depende da prova, depende do concurso. Então você vem às vezes com enunciados longos. A gente pega a prova da OAB, por exemplo, que tem enunciados de uma página. Você pega enunciados de uma página. Então é uma característica, uma peculiaridade que você vai precisar enfrentar. Diferente da CESP, que às vezes vem passagens muito curtas, mas normalmente com uma pegadinha, normalmente com uma armadilha aí para tentar derrubar o concurseiro, fazendo o concurseiro se embaralhar diante da quantidade de informações ali e do nervosismo do momento. Então é extremamente importante que você conheça e entenda a característica de cada uma das bancas examinadoras. Tá? Outra questão bem importante é acompanhar profissionais, professores, mentores de direito constitucional. Nós temos muitos aí no país. Nós temos muitos bons professores de direito constitucional e você precisa começar a acompanhar eles, porque de cada um você vai pegar uma característica, de cada um você vai pegar uma dica, vai pegar uma orientação e isso vai fazer com que
a tua preparação flua melhor, tá? Então, mais uma dica de como estudar o direito constitucional para o concurso público é pegar os professores que você mais cria afinidade, que você mais cria aquela simpatia, aquela conexão que passa a mensagem da forma que você mais vai conseguir entender e pega e vai se informar com esse professor, tá? Outro detalhe interessante, gente, é para você utilizar as mentorias, tá? As mentorias, hoje com essa pandemia que está acontecendo, né, nós tivemos um avanço muito importante dos grupos online de estudos, dos treinamentos online, dos cursos online. Então, hoje ficou muito comum salas de aula de estudo virtuais, grupos de estudos virtuais. Então, a gente pode ter acesso a tudo isso, tá? A gente pode ter acesso a tudo isso. Então, é importante você utilizar as mentorias, seja coletivas, seja individuais, para poder fazer a preparação aí para a tua prova. Tudo bem? Então, são alguns tópicos hoje que eu separei para essa nossa primeira live de inauguração aqui do nosso perfil Estude Direito Constitucional, um projeto que nós vamos nos dedicar muito, um projeto onde nós vamos respirar direito constitucional e preparação para concursos públicos, e eu conto com o apoio de vocês, tá? Eu peço que vocês, assim que assistirem essa live, que eu vou deixar gravada aqui para vocês terem esse primeiro contato, vocês compartilhem com quem está estudando, vocês joguem nos grupos do WhatsApp, joguem nos grupos do Telegram. Falando em grupo de Telegram, no link da minha bio tá o link para vocês acessarem o meu grupo no Telegram, gente. O Instagram, o Facebook, né, eles têm um algoritmo que não entrega tanto as nossas mensagens, né? A gente pode ter milhares de seguidores e tem estudos que dizem que é menos de 1%, 0,8% das pessoas vão receber o nosso conteúdo. Lá no grupo do Telegram não existe esse algoritmo. Você participa do nosso canal do Telegram e todo o conteúdo vai chegar. Já imaginou você perder uma questão porque não recebeu uma dica, porque não recebeu uma orientação? Então não vale a pena correr esse risco. Então entra no grupo do Telegram, faça parte do grupo do Telegram para não ter risco e acompanhar todas as nossas dicas, tá? Então esse projeto da live, depois nós vamos definir horários para fazer essas lives da melhor maneira possível, agora se à tarde, se manhã ou à noite, enfim, esse projeto vai ter dedicação 100% exclusiva, 100% aí dedicado à aprovação de vocês, tá? Então, nós vamos ter também daqui a alguns dias o lançamento da comunidade Estude Direito Constitucional. Então, é uma comunidade que nós preparamos com todo carinho. Vocês vão ter acesso a um curso de Direito Constitucional do zero, do básico ao avançado, onde eu vou gravar diversas aulas, vão ser mais de 20 aulas, fora as aulas de atualização, as aulas bônus, as aulas extras que nós vamos liberando para vocês, tudo isso numa plataforma online, segura, que você pode estudar de onde e quando você quiser, tá? Nós vamos ter também a comunidade secreta no Facebook, onde só vão fazer parte os alunos da comunidade Estudo de Direito Constitucional, e é um ambiente todo preparado para concurseiros, né? Então só vai estar aí acompanhado de pessoas com a mentalidade de concurso público, tá? Então em breve, muito em breve, nós vamos ter aí todas as informações. Esse treinamento vai ser lançado na segunda-feira, vai ao ar a primeira aula, então está sendo preparado com todos os detalhes para vocês terem acesso, tá bom? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, acompanhem, compartilhem e vamos juntos rumo ao sucesso. Valeu, gente, um abraço.